Muitas pessoas que têm morte súbita dormindo, do que infartou? Apneia. Do que teve derrame? Apneia. A tecnologia entra. Tomografia, ressonância, tudo que você for pedir de exame, previamente você já está imaginando para depois a tecnologia te confirmar. Se você vai esperar a tecnologia te dar resposta, tem alguma coisa errada. Você não vai conseguir fazer diagnóstico nenhum. Mas principalmente na área cirúrgica, a tecnologia está bem avançada. Nós fazemos cirurgia por vídeo. Não tem uma paciente que nós fizemos, eu entrei junto com o neuro, nós fizemos uma cirurgia e era um tumor de hipófise, entramos, fizemos a cirurgia e saímos, a paciente não sentiu nada, não precisou fazer nenhum corte, tudo nada por dentro disso. Do nariz, sem dor, sem nada. Então nós temos muito material novo, dia a dia está surgindo, principalmente na área cirúrgica. Laser para ronco agora está vindo com tudo. Laser para ronco? Laser para ronco. Que legal. Tem um laser específico que a gente faz na região do palato mole. São pacientes selecionados, específicos, que você estimula a produção de colágeno. E aí ele retrai um pouquinho mais e melhora. Você reconstitui, você dá uma... Exatamente, mas para paciente que tem ronco primário, ou seja, só ronca, a apneia leve também vai, ou associado a algum outro método. Para aqueles pacientes que têm apneia grave, severa, não resolve. Na maioria não resolve. E para quem tem apneia grave, a cirurgia ou o CPAP? Ou o CPAP e todas aquelas coisas, perder peso, deixar de fumar, parará, que pode ser que resolva. Exatamente. Roncapneia é uma área queridinha minha por conta o quanto transforma a vida da pessoa. Nossa. Tá? Só para quem está assistindo saber o impacto do roncapneia. O normal, vamos dividir o sono em acordado, sono superficial, sono profundo. A gente tem várias fases do sono. Mas a pessoa dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo, dorme a noite inteira e acorda. Por que nós dormimos 8 horas por dia, 7 horas, 9 horas? Porque a gente precisa recompor todo o nosso sistema, tá? Seja a parte neurológica e tudo. O coração, a pressão arterial, tá? 12/8 para quem tá normal, no sono profundo vai para 10/6. O coração tá batendo a 80, vai para 60. Memória é regulada todo durante o sono profundo. Então, crianças, principalmente em pleno desenvolvimento, precisam dormir com qualidade. O humor, estresse, ansiedade e depressão vai ser regulado ali, no sono profundo. O centro de fome vai ser regulado também no sono profundo. Quem tem roncapneia? O ronco, então, normal nós respirarmos, o ar passa, vai até o pulmão, livre. Se o ar passa e trava por algum motivo, que podem ser vários, nós vamos fazer um esforço maior respiratório, o ar vai passar com dificuldade, vai vibrar e vai gerar o ronco. Tá? Isso já te coloca num sono superficial, já não é tão bom. Mas às vezes a pessoa entra em apneia, o ar passa, trava. A pessoa faz força e não vai, faz força e não vai, faz força e não vai. Se ela ficar mais do que 10 segundos sem respirar, isso é apneia. Então a apneia é parar de respirar mais do que 10 segundos. Só que vai baixar o oxigênio no cérebro e o cérebro vai dar, seu Zé, acorda, preciso de oxigênio urgente, senão a gente vai ter problemas, comandante. Exatamente. Vamos ter problema. E aí a pressão que era para que tá mais baixa, tá normal e tende a baixar, ela sobe. Então a pessoa começa a fazer o coração trabalhar com muito mais intensidade. É um sinal de alarme total do organismo. O coração que era para desacelerar, acelera. Então imagina, tá batendo mais forte, mais rápido, sem oxigênio. Risco cardiovascular iminente. Eu tenho vários pacientes que às vezes, muitas pessoas que têm morte súbita dormindo, vai investigar que é apneia e não sabe. Do que infartou? Apneia. Do que teve derrame? Apneia. E aí vai. Memória fica extremamente ruim, as emoções, a sua área aí precisa de um sono adequado, senão nada feito. Com certeza. E o centro de fome vai desregular. Desregulando o centro de fome. Por quê? O corpo vai entender. Estou em perigo, preciso armazenar energia. Se eu preciso armazenar energia, vou baixar o metabolismo, aumentar a fome e aí ganha peso. Só que se ganha peso, ronca mais. Se ronca mais, ganha peso. Então, muita gente que está fazendo uso dessas injeções, Ozempic, que está indo, fazendo reposição de testosterona, olha para o sono primeiro. Com certeza. Tá? Antes, né? Antes. E aí, qualquer problema na área da passagem da via aérea pode gerar o ronco. Corneto aumentado, para quem tem alergia, pode dar. Na criança, uma adenoide. Amígdala aumentada.
Quando o queixo é muito para trás, uma alteração musculoesquelética, Também, né? ele fecha o fundo da garganta, a base da língua vai para trás. Aumentou o peso, acumula gordura na região do pescoço, fecha. Então tem várias causas. E o ronco, ele é multidisciplinar. Se a pessoa tem amígdala grande, precisa operar. Se a pessoa tem uma obstrução nasal, precisa tratar. Se não melhorar, opera. Mas tem paciente que precisa emagrecer. Tem paciente que precisa usar um aparelhinho que põe o queixo para frente e resolve. Então, cada caso é um caso. Pode ser cirurgia, pode ser aparelho, pode ser o CPAP, que é uma pressão positiva. Isso. E nós podemos abordar várias coisas juntas. Então, às vezes, uma cirurgia para adaptar o CPAP. Então, tem que ser um especialista que saiba manejar o ronco. Senão, vai ser muito superficial a abordagem. Tem médicos que, tipo assim, o ronco todo é cirúrgico. Não é. Não. Não é, de jeito nenhum. Já A minoria falou uma coisa é. dessa, eu falo, gente, tem que Não. pegar outra opinião, porque não é. A minoria é cirúrgica. E mesmo que for cirúrgico, você tem que colocar as cartas na mesa. Existe a possibilidade cirúrgica, você tem chance de tanto, mas se você... Às vezes o paciente tem pavor de operar. Uhum. Ó, e tem essa opção também. Então a gente tem que colocar a opção, quando possível, para junto fazer o tratamento. Quando é, como você falou, se tem ali um corneto muito alto, muito grande. Aumentado, né? Aumentado, uma adenoide muito aumentada cronicamente, provavelmente. Ele está num peso bom, tu dorme bem, ok. Mas nós precisamos tentar um tratamento também. É possível tratar? Exatamente. Porque se você trata 2, 3 meses, não é isso que vai atrasar o tratamento do paciente. Tentou tudo, não foi? Aí você vai para cirurgia. Porque depois que foi, fala, deveria ter tentado, já foi. Não. Já operou. Então, tudo no seu tempo, tudo com Exatamente. muita calma, com o paciente sabendo passo a passo. E aí a medicina se torna uma coisa deliciosa, bonita de ver, gostosa. Você vê intervenciona pouco, né? Você entra... o necessário. Exatamente. Não é nem pouco nem muito, o necessário. O que precisa ser feito, você vai fazer. Para manter aquele sistema funcionando. Que sempre foi funcional. Em algum momento deixou de ser, mas que nasceu funcionando. Sim. Né? Então, sim. Respeitar o que já tem e ver. Agora eu preciso intervir, vamos intervir. Não precisa, vamos segurar. Vamos indo no tempo das coisas. Não, e dá tempo até para o paciente poder também mudar hábitos. Sim. Porque não adianta ir para cirurgia, ele não mudou hábitos. E muitas vezes é cirúrgico e eu não progrido enquanto o paciente não entrar na disciplina. Sim, na disciplina. Eu preciso ele disciplinado. Porque senão ele fica assim, então vou esperar para poder fazer a cirurgia. Não, e tem paciente que chega assim, doutor, eu quero operar, quero vir, eu pago, eu faço. Exatamente. Calma, como não é assim que funciona. Se eximindo de qualquer não é pagando participação. Eu preciso primeiro de você, porque senão depois, hoje é obstrutivo, amanhã você começa a ganhar peso e não vai. Nem não vai. Né? E você opera e ganha peso, não tem essa noção. E volta a roncar e a culpa é do médico. Exatamente. Então tem que ter todo o sistema tem que estar funcionando. Não, e ter esse bom senso. E o paciente ter a capacidade de ter essa lógica. Que pra gente, tudo bem, a gente estudou, você na sua especialidade, fica lógico. Mas sempre tem uma maneira da gente ensinar essa lógica pro paciente. E aí toda essa abordagem, a linguagem tem que ser muito clara e o paciente tem que estar muito consciente. E aí depois fica muito fácil de tratar. Ele não pode ser coadjuvante do organismo dele, ele tem que ser protagonista. Protagonista, é o corpo dele. Exatamente. Mais do que ninguém ele tem que entender disso. Doutor, a tosse não passou, porque a tosse é sua, eu vou te ajudar a cuidar disso. Você tá eu vou te dar um script. Exatamente. Você vai ter que atuar. Vamos lá. Doutor, mas voltou, tá... Eu vou te ajudar. A doença não é minha, a doença é sua e eu vou entrar junto com você nessa, mas junto com você. Sozinho eu não faço nada. Não vai dar. Hoje eu trouxe um presente para você. Imagina encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você, através de um contato direto. Nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo o que você precisa para conhecer e dominar a sua mente
e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.